Então, galera, então aí agora é o seguinte, ó, a gente falou no último encontro sobre é, a ultrapassagem. Então, a gente fez uma revisãozinha, não sei se vocês vão lembrar, movimento uniforme, a gente está falando de movimento retilíneo, a característica do movimento uniforme ter velocidade constante, e aí, sendo velocidade constante, a instantânea média é a mesma, o jeito de calcular, delta S sobre delta T, né, deslocamento por tempo. Vendo o movimento uniforme, a gente abre esse delta S sobre delta T e faz aparecer, né, matematicamente a função horária. E quando a gente fala de encontros, né, a gente, na penúltima aula, a gente dizia que quando um corpo encontra o outro, eles têm o mesmo local. Então, a posição de um é igual à posição do outro. Esse A igual a esse B, esse X igual a esse Y, enfim. Esse A e B são corpos, né, que se encontram. E na aula passada, a gente falou sobre ultrapassagem, que não deixa de ser um encontro também. Tá? Então, quando você vai ultrapassar um carro, né, no momento que você está ultrapassando, você está se encontrando com ele. Né? Então, a gente colocou um exemplo aqui de um carrinho A. Né? Esse carrinho A ele está na posição menos 200, no tempo inicial 0, e um outro carrinho B na posição 20, no tempo inicial 0 também, só que o A está com 20 metros por segundo e o B está com 10. Então, a gente fez montou a função horária para o carrinho A, então tem a função horária dele aqui. Depois montamos para o B. A gente igualou os dois, né, para saber quando eles vão ultrapassar, onde eles vão se encontrar. Então, o quando aqui, 22 segundos. Pegamos esses 22 segundos, substituímos nas equações para saber onde é que acontecerá a ultrapassagem ou o encontro. Né? Colocamos lá os 22 e nós descobrimos que eles se encontram em 240. Voltando um pouquinho no desenho, o que a gente descobriu? Que 240 estaria aqui, né? Estaria nessa posição aqui, 240. E a gente fez algumas considerações, depois que a gente terminou, que foi assim, como o B é mais rápido, em 22 segundos, o B vai andar 440 metros. Então, se a gente pensar 22 segundos a partir dessa posição, né, que ele vai andar dos 440 metros, ele andaria 200 até a origem, mais 240, portanto estaria na posição 240. E o B, como é mais lento, 10 metros por segundo, metade da velocidade, ele vai andar só 220 metros. Como ele sai de 20, ele vai chegar a 220 a 240 também. Então a gente fez algumas considerações para tentar entender, né, o processo. O que eu vou fazer agora com vocês é o mesmo exercício, tá? O mesmo exercício, vou reproduzir o mesmo exercício aqui. Então, só que eu vou usar um outro conceito, que é o conceito bastante útil também de velocidade relativa, tá? Vou explicar mais ou menos como é que funciona isso aqui. Velocidade relativa, tá? Relativa. Ele é mais ou menos assim, ó. Vamos ver se eu consigo ficar bem claro para vocês isso aqui. É assim. Se você tiver um carro, vamos pegar um carro, sei lá, um carro X, tá? Ou pegar um carro, vai, sem nome, né? Então, um carro, e esse carro, vamos colocar ele numa trajetória, para a gente entender direitinho. Vamos falar trajetória. Vou deixar o carrinho aqui. Então, vamos chamar esse cara aqui, né? O carrinho, sei lá, X, tá bom? E esse cara aqui, ele está com uma velocidade, vamos mudar um pouquinho a unidade, de 100 km por hora. Ao invés de metros por segundo, vamos falar de quilômetros por hora, tá? Então, no tempo igual a zero aqui, esse carrinho está lá, né, 100 km por hora. E aí, na frente dele, tem um outro carro, uma moto, alguma coisa parecida com isso. Está lá, um carrinho Y, cuja velocidade, né, é de 80 km por hora. Certo? Então, você tem no tempo inicial, você tem essa situação aí, tempo igual a 0 horas, né? Como a gente está falando em horas, né? Vamos falar em horas. Está lá, então 0 hora, começando a contar o tempo aqui, 0 hora também. E a ideia, gente, é que esses carros estão a uma certa distância um do outro.
vamos pensar que a distância entre esse cara aqui e esse cara aqui seja de 200 quilômetros, tá bom? 200 quilômetros. Tá? Vamos entender isso aí. Então, pensa comigo, tá? Vamos raciocinar em cima desse desenho para vocês entenderem o que é o conceito da velocidade relativa. Vamos imaginar que eles se movimentem durante uma hora, ok? Durante uma hora, esses caras se movimentam. Por que uma hora? Porque eu quero. Brincadeira, mas por que durante uma hora? Porque é mais fácil fazer conta. Então, o mesmo exercício, tá lá, belezinha, tá? O primeiro carro, que é o carro X, depois de uma hora ele anda 100 quilômetros. Então, se a gente for descrever o carro X, né? Então, se a gente for pensar no carro X, vou pegar um lápis aqui só para a gente fazer um parâmetro aqui de linha, né? Então, aqui o carro Y também, só para a gente entender as distâncias que eles vão usar, né? Então, o carrinho X que estaria nessa posição aqui anteriormente, né? O carrinho Y estaria nessa posição anteriormente, e depois de uma hora, o que eu posso dizer é que o carrinho X ele vai andar 100 km. Então, o carrinho X ele não vai estar naquela posição mais. O carrinho X está lá. Ele andou 100 km. Então, aqui, esse carrinho X andou em uma hora, a velocidade dele é 100 km por hora, e andou 100 km. Está lá. Considerando também uma hora, né, para o carrinho Y, né, ele vai andar 80 km. Então, vamos desenhar o carrinho Y. O carrinho Y. Ele vai andar, nosso Y. Ele vai andar daqui até aqui. Está lá, 80 km. 80 km, certo? Então, veja o que vai acontecer. O que tinha aqui, tudo isso aqui, ó, toda essa historinha aqui, ó, daqui até aqui, eram os mesmos 200 quilômetros, concorda comigo? Então, 200 quilômetros está aqui. Tranquilo? Então, o que está faltando aqui nessa história? Então, se a gente for pensar o que está faltando, vamos chamar de verdinho essa parte está faltando, esse cara daqui até aqui está faltando 100 quilômetros, certo? 100 quilômetros. E agora, a distância entre esses dois carros é de quanto? Vamos olhar na figura, gente. Bom, tem 100 quilômetros aqui, mais os 80 que o Y andou. Portanto, a distância entre eles é de 180 quilômetros. Tranquilo? Tá bom. O que aconteceu com a distância entre eles, gente? Antes, né, era essa aqui e agora essa aqui. O que significa? Significa que depois de uma hora, a distância entre eles não é mais 200, é de 180. A distância entre eles encurtou 20. Isso poderia ser descrito de uma outra maneira. Olha só isso. Olha só isso. Imagina que você tem a mesma configuração, tal, bonitinho, lindo, maravilhoso, a mesma trajetória. Nós temos os mesmos carrinhos, né? Os mesmos carrinhos. Tá lá. X, né? E o mesmo carrinho aqui, Y. Tá lá. Y. Só que agora, o que a gente vai fazer acabei de ver aqui, que os dois se movimentando, um com 100 e um com 80, em uma hora, a distância de um deles, em uma hora o X anda 100, o Y anda 80, e a distância entre eles passa de 200 para 180. Seria como, não é, mas poderia ser análogo à seguinte situação. Então, veja que a distância entre os dois vai encurtar 20 quilômetros.
Então, imagine que você tem lá a situação inicial com os seus velho e bom 200 quilômetros, e eu sei que em 1 hora eles têm que estar a uma distância, né, vamos pensar assim, uma distância de 180. Então, ele vai encurtar isso aqui. Seria como, vou até colocar aqui, ó, seria como considerar o carro Y, parado, ou seja, uma velocidade de y igual a 0, e o carro A, o carro X, andando, ele tem que andar, quanto que a distância tem que diminuir? Não tem que diminuir 20 naquela hora? Andando com 20 quilômetros por hora. Essa situação onde, olha, observe como fica igual, a situação fica igual, ó, praticamente não é a mesma situação, mas tem o mesmo fenômeno. A distância entre eles vai diminuir 20 quilômetros. Se esse cara estiver andando a 20 quilômetros por hora e o outro aqui, né, estiver parado, significa que após assim, né, ó, assim, se eu considerar a situação, após 1 hora, o que vai acontecer? Né? O carro X anda 20 quilômetros. 20 quilômetros. Tá, mas por que a situação é análoga? Porque se o carro X anda 20 quilômetros, a distância entre eles não é mais 200, será 180 quilômetros. Então, se o carro A desloca por 1 hora, então a nova posição, né, do carro X, né, o carro X vai estar um pouquinho mais adiante aqui, está lá. Ele, após 1 hora, andou 20 quilômetros e a distância entre eles passou agora para 180 quilômetros, o que é exatamente análogo ao que aconteceu nesse outro aqui, se eu considerar os dois movimentando. Então, esse é o conceito da velocidade relativa. Você sai de uma situação real onde os dois objetos, né, os dois carros andam, se movimentam, e você produz um cálculo onde um deles para e somente um anda. Com uma velocidade que, nesse caso aqui, se você observar, é a diferença entre 100 e 80. E isso pode acontecer tanto nos caminhos, né, em direções no mesmo sentido, quanto em sentidos opostos. Só que com sentidos opostos, não vai ser uma diferença de velocidades, vai ser uma soma. Então aí a gente vai fazer, espero que vocês tenham entendido, a gente vai fazer da seguinte maneira. Então, daqui por diante, para tentar normatizar a nossa história, a gente vai ter lá velocidade relativa entre A e B, tá? Entre A e B, de dois corpos. Se elas estiverem no mesmo sentido, a gente pega a velocidade do A e subtrai a velocidade do B, desde que, obviamente, a velocidade do A seja maior que a velocidade do B. Então, isso aqui sempre vai acontecer quando estiverem no mesmo sentido. Aqui, quando esses carros estiverem no mesmo sentido, que foi exatamente o que aconteceu, né, a hora que a gente fez essa continha no exercício anterior aí. Então, você vai ter uma situação muito legal, né, muito legal, vou até colocar aqui umas cortinhas diferentes, vou pegar
prata aqui, botar uma cor, uma espessura um pouco maior, tá lá. Então, olha só, se você tiver no mesmo sentido, e você quiser calcular a velocidade relativa, você subtrai um do outro, sempre a maior, né? A maior menos a menor. Então, o conceito, né, de velocidade relativa, ele vai sendo uma subtração de velocidades quando estiver no mesmo sentido. E se estiver no sentido oposto, funciona do mesmo jeito. Só que no sentido oposto, pensa comigo, né? O que vai acontecer? Se está andando a 100, o outro está andando a 100, é uma soma de efeitos, né? Porque um anda 100 km, estreita 100 km, o outro anda mais 100 km, estreita são 200 km, né? Então, na verdade, em uma hora, é como se um tivesse parado, o outro estivesse andando a 200 km por hora. Então, quando estiver no sentido, nos sentidos opostos, essa mesma continha, velocidade relativa de A até B, será a velocidade de um mais a velocidade do outro. Depois, quando a gente estiver mexendo com grandezas vetoriais, vocês vão perceber que essa é um pouco mais compreensível, né? Embora aqui a gente esteja falando só em uma direção só, é bem simplesinho, mas é só para a gente começar a introduzir o conceito dos movimentos relativos, né? Para que a gente consiga posteriormente começar a melhorar um pouquinho, né? Porque quando mexer com direção e sentido, aí a coisa começa a complicar um pouquinho. Mas por enquanto, né? O que a gente tem? Isso aqui vai acontecer se tiverem sentidos opostos. Sentidos, né, opostos. Opa, sentidos opostos, tá? Então, como fazer essa conta e como resolver opostos, tá? Como é que a gente resolve esses problemas com velocidade relativa? Para mim, eu acho muito mais simples. Eu acho que vocês também vão achar uma situação muito mais simples. Por quê? Porque olha só como é que ficaria esse movimento, esse carro aqui, essa ultrapassagem, se a gente pensasse na forma de velocidade relativa, tá? Vamos reproduzir carro A, carro B. Vamos ver se a gente consegue separar esses caras aqui. Consigo levar isso para cá. Uma coisinha aqui. A gente consegue levar para cá, só para a gente ver se no conceito de velocidade relativa a gente consegue. Não. Então vamos reproduzir aqui o mesmo problema que a gente tinha lá, mas agora resolvendo por velocidade relativa, né? Então, só para vocês entenderem como é que fica mais rápido. Para mim, eu acho mais rápido, né? Porque aqui a gente tem que explicar um pouquinho de cada vez, parece mais complicado, mas não é. Então, a gente tinha lá, reproduzindo o primeiro exercício aqui do encontro da ultrapassagem. Um carrinho com 20 e outro carrinho com 10, né? Distantes um do outro, um estava a menos 200, outro estava a 20, tá? Um com 20, outro com 10. Então, vamos reproduzir aqui, mas aí a gente tenta resolver por velocidade relativa. Então, eu vou ter lá um carinha aqui, né? Vamos chamar aqui de A, com uma velocidade de 20 metros por segundo, numa posição de menos 200 metros, é o mesmo exercício lá anteriormente falando, né? Tá? Aqui a gente tinha lá a origem, né? A origem era aqui, o outro carrinho estava mais perto da origem, acho que estava com 20, estava na posição 20 metros, e ele estava andando, né? Esse carrinho estava andando para cá com 10 metros por segundo, né? Então esse carrinho aqui era o carrinho B na nossa historinha. Então veja, né, o que a gente tem de brincadeira aqui para organizar. Olha, pessoal, a distância entre eles aqui, ó, vou pegar aqui um lápis. A distância entre esses caras aqui, ó, essa distância aqui, é de quanto? A distância aqui é de menos 220, né? Vou tirar esse cara aqui. Eu tenho lá, aqui, 220 metros. 220 metros, né? Então, para resolver essa história da ultrapassagem, olha como é que fica mais tranquilo. Não estão no mesmo sentido? Opa,
No mesmo sentido, a gente subtrai a maior menos a menor. Quem que é a maior aqui? É 20. Então, se eu fizer a velocidade relativa entre A e B aqui, ó como é que vai ficar. Ó, velocidade de A em relação a B é 20, que é a maior, menos a menor, que é 10. Isso vai me dar uma velocidade de A em relação a B de 10 metros por segundo. E aí a gente vai pensar no que significa esses 10 metros por segundo. Gente, esses 10 metros por segundo significa o seguinte, ó, vai para uma situação que se a gente fosse desenhar essa situação, é uma situação assim, ó, vou praticar o mesmo carrinho, ó. Eu vou ter aqui o carrinho A, vou ter aqui o carrinho B, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Vamos colocar aqui o carrinho B. Tá lá. Só que agora, a mesma distância, que é 220, né? Ó, a mesma distância, não muda nada. Então, aqui, ó, a mesma distância entre eles, de 220 metros. Só que agora, essa velocidade relativa aqui, ó, que a gente vai pegar aqui, essa velocidade relativa, que é esse 10 aqui, é como se esse cara aqui estivesse andando a 10, que é a mais rápida, né? É a maior, que era aqui 20, e esse cara aqui parado. Então, agora, pensa comigo. Olha como fica mais rápido a parada, ó. Agora, pensando. Meu, não tenho dois carros andando, é um só. Eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo, em um segundo, e o cara, para se encontrar, ele tem que andar, o A tem que andar 220 metros, porque o B está parado. Então, 220 metros, quanto tempo vai durar isso? Né? Quanto tempo vai durar isso? Isso aqui, gente, é uma regra de 3. Uma regra de 3. Então, vai ficar lá, multiplicando em cruz, T vezes 10, 10T, igual 220 vezes 1, 220. Deixa eu apagar. Está muito... Então, ó, pegar lá. Vamos pegar T vezes 10, né? Então vai ficar 10T igual 220 vezes 1, 220. Olha a continha que fica. T igual a 22 segundos. Pronto. Tá lá. Tá lá. Olha lá. Ó. Você lembra quanta conta a gente fez para chegar nos 22? Aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá. O que a gente fez? Pegou o desenho, belezinha, montou a função horária para o A, montou a função horária para o B, igualou as duas, achou o tempo igual a 22 segundos. Olha, a mesma resolução que velocidade relativa. Né? Montamos lá a situação inicial, um tem 20, outro tem 10, tal. O que significa? Vou calcular a velocidade relativa do A com o B. O A é mais rápido, então é A. Mesmo sentido? Um menos o outro, dá 10. Qual é o significado desse 10? Que o B está parado e o A está andando com 10. Então, se ele tem que andar 220 metros, ele anda 22 segundos. Entendeu? Então, nesse sentido, o cara fala, pô, mas e o encontro? Agora, com os 22 segundos como tempo, para você achar onde eles vão se encontrar, o que você vai fazer? Ué, você vai lá no carrinho A, fala assim, ó, carro A, né? Carro A. Então, o que você vai fazer? Ó? Você volta para a situação inicial. Após 22 segundos, qual a velocidade do carro A? Puta, a velocidade do A era quanto? 20, né? 20 metros por segundo. Meu, é de novo uma regra de 3, se você quiser fazer. Então, se o cara anda, qual é a regra de 3 que vai ter aqui? Ó? 20 metros em 1 segundo, eu quero em 22 segundos. Quantos metros ele vai andar? Vai andar X. Então, essa é a regra de 3 que a gente está propondo. Podia usar a função horária, podia usar V igual a delta S sobre delta T, mas observe qual é o resultado disso aqui. Ó. O resultado dessa parada aqui é X vezes 1 dá X. 20 vezes 22, isso vai dar 240 metros. Então, quanto que o A
vai andar em 22 segundos. Olha no desenho, 240 metros. Entendeu? Então, se o A vai andar 240 metros, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Desculpe, perdão. Aqui. 20 vezes, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. 440 metros, perdão, gente. Ó, aqui, ó. Isso aqui vai dar 440 metros, né? 20 vezes 22, ó. 20 vezes 22. Fiz a conta errada, tá? 20 vezes 22 vai dar 440 metros. Então, se você voltar no desenho anterior, né? 440 metros é de A andando 440 metros. Ó, aqui até a origem, tá? Passou, aqui já deu 220, ó. Aqui já deu 220, mas é 440. Então, ele tem que andar mais 220, né? Aqui não vai dar aqui, vai parar aqui. Então, é 220, tá lá, belezinha. 220, lá. Onde ele vai se encontrar? Meu, 220 em cima do 20 aqui, ó. A posição que ele vai estar aqui vai ser, quem adivinha? Qual vai ser a posição? Só fazer a continha. Andar 240 metros. Né? Porque é 220 a partir do 20. Então, 220 a partir do 20, 240 metros. Esse é o A. Né? Aí, se você olhar a posição do encontro, né? Onde é que está a posição do encontro? Olha lá, a posição do encontro, 240 metros. Se você pensar no B, né? Tá, vamos pegar aqui, tá. Então, carro B, só para vocês sentirem que tanto faz, né? Dá na mesma também. Vou pegar o carro B. Carro B. Né, usando a concepção da velocidade relativa. Após 22 segundos, gente. Após 22 segundos. O que vai acontecer? Qual é a velocidade do carro B? Puta, a velocidade do carro B é 10 metros por segundo, que é o que ele tinha antes. Então, qual é a regra de 3, né? Putz, ele anda 10 metros em 1 segundo. Eu quero andar durante 22 segundos. Quanto que ele vai andar? Mesmo esquema, um x aqui é a mesma regra de 3 que a gente fez anteriormente. Quanto vai dar esse x? Multiplica em cruz, né? Multiplica em cruz.